Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula EAD do curso Teologia para Agente Pastoral. Já faz 25 anos que esse curso tem aqui na região Lapa. Foi Dom Fernando que trouxe aqui para nós e pertence, lógico, à Arquidiocese de São Paulo. Então, se você quiser mais informações sobre o curso, procure o site, pega o site da Arquidiocese e digita lá: Curso de Teologia para Agente Pastoral. Ok? Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos rezar. Vamos colocar as nossas intenções, rezando sempre pela pandemia, rezando pelas pessoas do nosso convívio, pela igreja. E hoje, em particular, vamos ouvir a oração do nosso bispo, do bispo auxiliar, o bispo da região episcopal Lapa. Querida irmã, querido irmão, retomando as atividades no curso de Teologia, quero dirigir esse momento orante junto com vocês. Primeiro, observando-se um pouco a nossa realidade, percebemos o quanto está difícil, né? Primeiro, assim, nos sentimos bastante desprotegidos, sobretudo no campo da saúde. Aí percebemos que o coronavírus encontrou as portas abertas e tem feito bastante estrago, né? Isso é muito preocupante. E também preocupante como também nos causa indignação e também até mesmo vergonha diante do contexto político que estamos vivendo, principalmente lá no Palácio do Planalto. Percebemos todas as situações que vão acontecendo cada dia, situações mais preocupantes, mais vergonhosas, mesmo nesse tempo tão difícil, e aí gente se corrompendo, ganhando rios de dinheiro com desvio de verbas e tantas outras coisas. Mas é um momento difícil que estamos vivendo, mas um momento também da gente não perder a esperança. E não perder a esperança é importante para a gente poder dar avanços. Eu recordo aqui um pouco o texto bíblico do Salmo 126, quando o texto diz, muda, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev, os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Indo, iam chorando, levando a sacola de semente, voltam cantando, trazendo os seus feixes. Então, o texto bíblico que lembra para nós esse povo que foi deportado, que foi chorando, mas que agora volta com alegria. Então nós temos essa confiança de que, de fato, daqui a algum tempo nós iremos transformar essa realidade. Então permaneçam firmes, permaneçam com esperança e permaneçam nos seus grupos, estudando, rezando e cultivando tanta coisa boa, na esperança de que tudo isso vai mudar para melhor. E que Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então essa foi a oração do nosso bispo, Dom José, que ele trouxe especialmente para nós, nessa segunda aula, que serão 4, sobre o Ato dos Apóstolos. Então essa aula nós vamos focar principalmente nesse gráfico que eu vou mostrar para vocês, tá? Esse esquema, um esquema, porque fazer um esquema de toda a obra lucana, com o Evangelho, mais o Ato dos Apóstolos, para a gente ver que é uma coisa só.
A gente vê que é uma obra dividida em 2 volumes. Tá? O terceiro, o Evangelho, e o Atos dos Apóstolos. Então, vamos perceber aonde a gente quer chegar. A gente quer chegar e ver o Pentecoste que tem lá em Atos dos Apóstolos. Mas há vários Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Isso que eu vou querer mostrar para vocês lá no final. Mas vamos devagar. Então, nós vamos fazer aqui o esquema geográfico, teológico e o plano salvífico universal que Lucas vai descrever nessa sua obra, na obra lucana. Então, antes de mais nada, nós lembramos que em Atos 1:8, Lucas descreve o resumo do Ato dos Apóstolos, que diz mais ou menos assim: o Espírito Santo descerá sobre os apóstolos e dará forças a eles, para eles serem as testemunhas de Jesus, aonde? Em Jerusalém. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, Lucas vai mostrar isso para nós. Que o Espírito Santo está agindo nos apóstolos e eles estão levando a palavra em Jerusalém. A expansão começa ali em Jerusalém. Depois ele vai continuar. E vocês levarão a palavra em Jerusalém, na Judéia e Samaria. Judéia é o reino do sul. A Samaria é o reino do norte. E os dois juntos é Israel. Então vocês levarão a palavra, os meus ensinamentos, em todo Israel. Então ele vai narrar isso entre o capítulo 8 ao capítulo 12. E finalmente ele vai falar para a gente que os apóstolos vão levar a palavra até os confins da terra, até os extremos da terra. Então você vai ler isso aonde? Do capítulo 13 até o 28, principalmente com as viagens de Paulo. Então Lucas já faz esse resumo em 1:8. E isso eu tenho que saber. Toda vez que eu vou ler o Atos dos Apóstolos, eu tenho que ter isso em mente. Se eu estou no capítulo 1 ao 7, eu estou concentrado, o Espírito Santo nos apóstolos dentro de Jerusalém. Se eu estou entre o 8 e o 12, esse mesmo Espírito Santo vai levar os apóstolos ou vai levar o ensinamento de Jesus para Israel. E finalmente, do 13 ao 28, ele vai mostrar como levar esse Espírito Santo até os confins da terra. Na época é a Roma, mas hoje é o mundo inteiro. E o que nós temos que saber de Lucas, para entender mais a sua obra, que Lucas tinha uma cultura grega, diferente dos outros que escreveram o Evangelho. Ele tinha uma cultura grega, que é mais próximo de nós aqui, ocidentais. E o que acontece? Nós temos uma exatidão assim muito grande. Se eu falar que são 12 apóstolos, tem que ser 12 apóstolos, não pode ser 11. Mas Judas não morreu? Ele não se enforcou depois de entregar Jesus? Então só tinha 11. Então Lucas, somente no Atos dos Apóstolos você vai ver isso, que os apóstolos se reuniram, escolheu 2 homens justos, José e Matias, e tiraram a sorte, e Matias ganhou. Então, a partir daí, Matias faz parte dos 12, porque estava faltando um. E isso é uma mentalidade 100% nossa, é uma cultura nossa, do Ocidente, né? A gente herdou isso da cultura grega.
Quando eu falo, por exemplo, das 12 tribos, são 12 tribos porque são 12 irmãos. Mas se eu parar para pensar, José foi vendido para o Egito. Ficou 11 irmãos. E Levi não tinha tribo. Então ficaram 10 tribos. Daí que veio o dízimo. Cada um pagava 1/10, 10%, né? Para Levi. Porque Levi é responsável de cuidar das coisas de Deus. De cuidar da tenda, enfim. De cuidar das coisas que vão aparecendo com o tempo das coisas de Deus. Mas, quando esse povo chega no Egito, no finalzinho do livro do Gênesis, Jacó pega os 2 filhos de José, coloca no colo e abençoa os 2, para que sejam as 2 outras tribos. Aí nós vamos ter lá Manassés e Efraim. Manassés e Efraim nem é nome hebraico, né? É nome egípcio, que são filhos de José. E eles vão formar com os outros 10 as 12 tribos. Então, na realidade, se eu ver o nome das 12 tribos, eu tenho 10 filhos de Jacó e 2 netos de Jacó. Isso para nós, ocidental, é meio estranho, né? Porque a gente fala 10 filhos, mas na verdade tem 2 netos. Mas isso para a cultura oriental total, principalmente dessa época, isso não tinha problema nenhum. E a gente vai percebendo isso nas coisas de Lucas. Ele vai colocando as coisas com uma cultura muito próxima da nossa. Então ele tem essa exatidão que a gente quer dar, mas em compensação ele não tem a cultura judaica. E a gente vai perceber isso em todo o livro dele. Quando ele vai falar que Jesus foi na sinagoga, Lucas sempre fala que ele foi na sinagoga no dia de sábado. Porque ele não sabe que é no dia de sábado que vai na sinagoga normalmente. Então, ele tem como ele não é judeu e não tem essa cultura, então ele tem mais dificuldade ou mais diferente em relação aos outros que escreveu, tanto João Marcos, né, como João Evangelista e Mateus. Ele já tem uma cultura, além de oriental, uma cultura judaica também atrás disso. Então o Evangelho de Lucas começa com um prólogo. E é interessante a gente saber aqui nesse esquema que nesse momento todo mundo está cheio do Espírito Santo. Lucas coloca no início do seu Evangelho o Espírito Santo em todo mundo. Tá? Em Elizabeth, Zacarias, né? Maria que vai visitar, o próprio Jesus, o próprio João Batista no ventre. E você que ouviu eu falando Elizabeth, esse seria o nome mais correto dela. E por que a gente lê Isabel? Porque a nossa Bíblia, ela foi traduzida boa parte do inglês britânico. E eles têm essa conotação, nós não, né? Então, Elizabeth e Isabel, para nós, são 2 termos diferentes. Mas o nome correto seria Elizabeth. É igual Francisco e Chico, né? Aqui na nossa língua. Então, a gente sabe que todo mundo que... Ninguém chama Chico, né? Chico é um diminutivo que a gente usa para quem chama Francisco. Tá? E a mesma coisa acontece com Elizabeth e Isabel lá na Inglaterra. Então, quando foi traduzido para o nosso país, acabou acontecendo isso. Aliás, eu conheci uma mulher que teve esse problema com o nome. Mas é legal. Depois dá uma olhada, procura na internet. Você vai ver que interessante que é isso aí. Então, logo depois, a gente tem o relato da infância. E esse relato da infância a gente só encontra em Lucas mesmo. Muitos
tem a ousadia de falar que Lucas teve o contato com Maria. É muito difícil afirmar isso, mas a gente pode afirmar que ele teve contato com alguém que teve esse contato com Maria, para poder escrever algo diferente do que tinha os outros evangelhos, principalmente Marcos e Mateus, né? Junto com Lucas, que forma esse conjunto dos evangelhos sinóticos. Logo depois, vem Jesus ministrando na Galileia e vem o batismo de Jesus. E em Lucas 4:16, né, a gente vai ver que Jesus foi à sinagoga de Nazaré, pegou o livro e leu aquela passagem de Isaías, onde o Espírito Santo está sobre mim. E logo depois disso, houve uma pequena discussão e todos eles começaram a discutir com Jesus. Depois Jesus até vai falar que o profeta não faz o que faz fora, dentro de casa. E aí alguém vai falar para ele, faça então, Jesus, os mesmos milagres que você fez em Cafarnaum, faça aqui também, na sua terra natal. E muito interessante, se eu ler somente o Evangelho de Lucas, eu acho que há algo estranho. Por quê? Ele está pedindo para que Lucas faça algo que só vai acontecer depois no Evangelho. Ou seja, tem essa passagem da sinagoga, depois dessa passagem da sinagoga que vai vir a passagem de Cafarnaum. Mas aqui eles estão pedindo para que ele faça aquilo que ainda não chegou no Evangelho de Lucas. E eu já ouvi um monte de gente falando que Lucas cometeu um erro nessa passagem. Mas o que as pessoas, muitos não sabem, é o esquema geográfico. Lucas, ele sabia sim disso. Mas ele colocou a sinagoga de Nazaré antes de Cafarnaum, porque ele partiu em linha reta para Jerusalém. Se você ler o Evangelho de Lucas, somente uma vez ele desvia do caminho e volta. Mas Lucas, ele parte Jesus de uma reta, de um caminho único, até Jerusalém. Diferente dos outros evangelistas, que não estão preocupados com essa ida e volta de Jesus, que é assim mesmo, na realidade, que aconteceu, Lucas está fazendo um plano total. Ele não está simplesmente relatando os fatos. Ele está fazendo isso dentro do esquema que ele elaborou. E uma parte desse esquema é a parte geográfica. Então, ele coloca Jesus em linha reta até Jerusalém. Ele não desvia, porque Cafarnaum está depois. Então, ele foi e voltou. Então, isso ia furar um pouco o esquema geográfico. Então, ele acaba alterando o tempo cronológico, né, para fazer esse esquema geográfico. Logo em Jerusalém, Lucas vai relatar justamente todos os acontecimentos que teve ali em Jerusalém. Ele não vai e volta várias vezes. Ele vai sempre em linha reta, caminhando para Jerusalém, até chegar em Lucas 24. Aí a gente percebe a síntese que é dada em Atos dos Apóstolos. Então Jesus vai caminhando em linha reta até Jerusalém, aí a gente vai passar pela paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor. A partir daí, a gente começa a ver a importância que Lucas dá para Jerusalém. Por quê? Ele coloca todos os elementos principais concentrados dentro de Jerusalém. É aí onde a gente vai ouvir sobre a Jerusalém celeste. Quando Jesus quando ele morre, ele pede nos textos para que ele fique
em Jerusalém. Isso é Lucas que fala. Os outros dois evangelhos sinóticos vão falar que eles foram para Galiléia para esperar Jesus. Mas Lucas não. Lucas vai deixar em Jerusalém. Toda vez que a gente vai para Jerusalém, segundo Lucas, a gente está subindo, né? Sobe para Jerusalém. Não interessa se você está no alto ou no baixo. Toda vez que vai para Jerusalém, a Jerusalém é no alto. É sempre para cima. Aí a gente começa a perceber que a partir daí de Atos 2, começa a surgir o Espírito Santo agindo. Em Atos 2 a gente vai ver o Pentecoste mais conhecido por nós, que a gente determina como os 50 dias, mas toda vez que o Espírito arde em cima das pessoas, e essas pessoas saem a caminho levando a palavra de Deus, é o Pentecoste. E por isso que a gente vai ver vários Pentecostes em Atos dos Apóstolos. Tá? 3 a gente considera os principais, mas tem mais, tem vários Pentecostes. O livro de Atos, ele vai estar permeado do Espírito Santo. Mas a gente vai chegar lá ainda. Aí em Atos, depois de Atos 1:7, a gente vai ver o Pentecoste do Samaritano. Ou seja, teve o Pentecoste dentro de Jerusalém, agora vai ter o Pentecoste na Samaria, que vai fazer justamente a segunda parte, né? Entre o capítulo 8 e o capítulo 12, que é o tempo que ele está entre a Judéia e a Samaria. E a mesma coisa acontece. Antes a gente tem a vocação de Saulo, né? Logo com a morte de Estevão, Paulo já começa a surgir, né? Estevão morre lá no finalzinho do capítulo 7, aos pés de Saulo, e a partir daí começa toda a vocação de Saulo. Aí logo em seguida, depois, já, se eu pegar no capítulo 10, principalmente no capítulo 19, eu vou ver o Pentecoste dos gentios, que tem como base principalmente Paulo. Então, eu percebo que eu tenho pelo menos 3 Pentecostes principais. Mas tem outros, né? Tem o 4:31 também, que vai falar do Pentecoste. Desculpa. E eu tenho que perceber esse Pentecoste, por quê? Porque o livro do Atos dos Apóstolos, a gente começa a perceber que esse Espírito Santo vai crescendo, vai aumentando. E se você vai ler no texto, vai aumentando, é 5.000 aqui, é 3.000 aqui, é uma comunidade, por exemplo, a comunidade de Antioquia, que é a primeira comunidade que surge depois de Jerusalém. Então são comunidades surgindo, quantidade de pessoas que vão aumentando, vão levando o Evangelho, e vai sempre aumentando. O Espírito Santo vai conduzindo e crescendo mais e mais. Tá? Quando chega do 15 em diante, a expansão é enorme dos cristãos. É cidades e cidades que são levadas à palavra. Principalmente, no caso de Atos, vai mostrando principalmente o caminho de Paulo. É cidades mais cidades que ele vai fazer, principalmente nas três viagens. E aí no meio tem até uma reunião apostólica em Jerusalém, que nós também chamamos do primeiro concílio que tem na igreja, né? Que foi justamente a questão dos gentios. Se os gentios tinham que ser circuncisados ou não. Mas eles discutiram toda essa expansão, principalmente em relação à circuncisão ou à incircuncisão. Então, se poder ir ou não. E a partir daí mostrou que os gentios não tinham mais essa necessidade de fazer isso, principalmente por ser adulto e tudo mais. E aí vai ser conduzido já no 28, Paulo é levado até a Roma.
E com isso, a palavra chega até a Roma, que é onde ele quer chegar, que Roma é o extremo da terra, segundo Paulo, né? Ele quer mostrar que Roma é o lugar mais longe, mas é a maior cidade do império, né? Que também a palavra de Deus vai chegar lá, levada pelo Espírito Santo também. É muito importante, então, a gente ver e perceber isso nitidamente, que em Lucas 16, ele traz, até esse momento, o tempo do Deus Pai. Ele diz lá no 16, né? A lei e os profetas chegaram até João Batista. A partir de então, o reino foi instalado, né? Então ele está falando de Jesus, tá? Abrace com toda a sua força. Então, do 16 em diante, ele vai contar sempre do reino de Deus, levado pelo Deus Filho, Jesus Cristo, esse pedaço. Até Atos 1:9, que Jesus é elevado, e a partir daí veio o Espírito Santo, que vai não só até o capítulo 28, que vai até hoje em dia. O Espírito Santo foi crescendo, e cada vez mais a tendência é crescer. E a gente usa o termo pneumatológico, porque vem de ar, né? O Espírito Santo, vocês vão ver isso bem lá no finalzinho, no Antigo Testamento, é o sopro, o ar, o ruã, né? Que quer falar justamente sobre o Espírito Santo. Mas a gente também não pode esquecer que o Evangelho de Lucas, ele é tanto o Evangelho quanto o Atos dos Apóstolos, ele quer falar muito sobre os pobres. Jesus veio para os pobres. Deus age a favor dos pobres. É ao lado dos pobres que Deus está. É no pobre que o Espírito Santo age, né? Felizes os pobres de espírito, porque receberão a terra, né? E felizes o pobre de coração, que verão a Deus. Então, o pobre, e é pobre mesmo que ele quer falar aqui, os mais necessitados, esse sim, que Deus está ao seu lado. Eu gosto sempre de lembrar daquela passagem aonde indaga que Deus está aonde você cuida, né? Eu estava preso e foi me visitar, estava com fome e me desse de comer, eu estava com sede e me desse de beber, estava nu e me vestisse. Então, aonde foi Jesus aonde foi que nós te vimos assim? Vocês me viram assim? Do pobre. E ao contrário também. Eu estava preso e não foi me visitar. Estava com fome e não me deste de comer. Estava com sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestisse. Então, você não consegue perceber que Deus está sempre do lado dos pobres. O padre Júlio Lancelotti, alguns domingos atrás, fez uma homilia justamente falando sobre isso. Eu quero estar sempre do lado do perdedor. Eu quero ser o perdedor. Deus está sempre a favor dessa classe. E a gente não percebe. E principalmente, nós temos que cada vez mais lutar por aqueles que têm esse tipo de necessidade. Lucas também sempre vai mostrar que ele está no presente, mas ele está olhando para o passado para poder descrever o futuro. Então, quando ele está falando desde o começo,
ele já está prevendo a ascensão do Senhor, né? Então ele já tem em mente tudo isso que vai acontecer. Quando eu leio lá em Mateus a formação dos 12 apóstolos, aí eu tenho lá, né? Tenho Simão Pedro, seu irmão André, seu sócio João e Tiago menor, né? Mateus, Filipe, Natanael, Tomé, Simão e Judas Iscariote, o traidor. Então, como que Mateus sabe que ele é o traidor se ainda está na formação dos 12? É porque ele escreve depois de tudo ter acontecido. Tudo isso é escrito depois da ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não fosse o ressurreto, nada disso teria sido escrito. Porque só a partir daí que começa a se escrever o Evangelho. Por isso que não tem essa conotação cronológica dos fatos. Então, a pessoa que está narrando o nascimento, ele já sabe até da ressurreição. Então, ele monta todo o seu esquema e vai encaixando todos os fatos. É interessante a gente perceber também no Evangelho, na obra lucana, que ele tem um começo, um meio e um fim. E isso funciona mais ou menos assim. Você está vendo aquela pintinha vermelha lá, como se fosse um hambúrguer. Imagina assim, aquilo lá é um hambúrguer. E o que seria isso? A ideia principal que o autor quer dar ao texto. E isso não é uma particularidade de Lucas. Isso é uma particularidade de quase toda a Escritura. Muitas das Escrituras trabalham dessa forma. Ele pega o conteúdo principal e coloca no meio de tudo. Aí o que ele vai fazer? Ele faz camadas, né? Ele faz uma camada acima e abaixo com o mesmo princípio. Ou seja, na verdade ele partiu do assunto principal, deu um assunto secundário lá, e depois foi dar um outro assunto secundário aqui, que os dois têm a mesma conotação. E assim sucessivamente, né? Depois ele vai dar mais 2 assuntos, mas os 2 assuntos são parecidos, muito parecidos, para chegar e sair igualmente. E finalmente ele faz uma capa, né? Essas camadas podem ser, normalmente são 7, mas essas camadas podem ser maiores do que isso também. Quando você chegar em Apocalipse, quando vocês forem estudar as cidades, vocês vão ver isso. A primeira cidade é uma cidade ruim, a segunda é boa, é ruim, depois boa. Aí depois volta tudo ao contrário, né? É ruim, boa e ruim. Entende? O assunto principal é como se fosse um hambúrguer, né? Aí eu vejo 2 camadas. Eu posso comparar com esse lanche, né? As 2 camadas, tanto a superior quanto a inferior, elas têm o mesmo sentido, uma entrando no assunto principal e a outra saindo do assunto principal. E assim sucessivamente. E por que isso é importante? Porque a partir de Atos 1:8 ou Lucas 24, tá? Que eu tenho a paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor, é que tudo parte, e não do nascimento. Isso não acontece só em Lucas, isso também acontece nos outros evangelhos. Só a partir daí que a gente começa a falar de Jesus. Mas Lucas, ele faz exatamente assim. Ele pega o assunto principal no centro, em Jerusalém, que é a cidade principal, isso tudo segundo Lucas, e parte tanto de um lado quanto do outro, levando os mesmos elementos sucessivamente. Aí o que acontece? Isso é importantíssimo. Se eu pegar no começo
no começo do Evangelho, todo mundo aqui tem o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai descendo, vai se condensando aonde? Na paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ele concentra 100% aqui em Jesus. Desde que todo mundo tinha aqui o Espírito Santo, ele foi concentrando até chegar na paixão, morte, ressurreição de Cristo em Jerusalém. E só e somente a partir daqui, depois de 40 dias, né? Jesus tem a ascensão, mais 10 dias, a partir de 50 dias, começa o Espírito Santo agindo nos apóstolos. Esse, por suas vezes, vai fazendo crescer, tanto em quantidade como em qualidade, o pessoal de Jerusalém. E depois vai crescendo e aumentando aqui, ó, todos essas pessoas também da Judéia e Samaria. Filipe vai levar, né? E até chegar nos confins da terra. Interessante que se eu ler o livro do Atos dos Apóstolos, o penúltimo versículo, versículo 29 do capítulo 28, né? 28, 29, não tem na Bíblia. E existe uma historinha que diz justamente isso. Não tem, porque os amigos de Deus, como Lucas diz lá no comecinho do texto, que os amigos de Deus que vão levar daí em diante a palavra de Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos é as comunidades crescendo até hoje. Não só aqui. Ele não tem um final. É você que tem que escrever um capítulo ou um versículo desse livro. É você que tem que levar o Espírito de Deus daí para frente. Então, quando eu pego o assunto principal, eu começo a partir desse principal e vou para os extremos. Quando eu estou lendo o Evangelho e mais o Ato dos Apóstolos, eu começo a perceber esse envolvimento gigante que tem do Espírito Santo, que vai sendo concentrado em Jesus Cristo, tanto um quanto o outro. E aí o que acontece? Eu tenho um ponto. Esse ponto mesmo que está ligado aqui em Atos 1:8 e Lucas 24, é o ponto de intersecção. Então, se eu dobrar é como se eu pegasse essa quantidade e essa quantidade, ou seja, é o Espírito Santo crescendo para lá e crescendo para cá. É expansão, é olhando no passado, é estando no presente, olhando no passado para determinar o futuro. Então Lucas quer mostrar claramente para nós que Jesus partiu em linha reta para Jerusalém, por isso que ele faz até algumas trocas no seu evangelho de local, justamente para dar essa determinação desse caminhar direto para a paixão, morte e ressurreição e ascensão do Senhor. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, né? Ele parte sempre de Jerusalém, mesmo quando Paulo vai, ele volta, mas depois ele parte de novo de Jerusalém. Então Jerusalém é o ponto de partida e de chegada. Então é essa expansão do Espírito Santo em Jerusalém, aí vem na Judéia, né? Então fica Jerusalém, Israel, né? Judéia, Samaria e até os confins da terra. E se eu ler no dia de hoje, eu estou pensando também na expansão em relação a nós. Por isso que eu coloquei aqui no começo, falar de Pentecoste em Atos dos Apóstolos, eu vou falar N vezes, porque é sempre o Espírito Santo agindo e cada vez mais e mais pessoas
fazendo, crescendo comunidades que colocava tudo em comum, né? Porque tem a ação do Espírito Santo, tem o quê? Principalmente o amor aos pobres. Então, é o Espírito Santo que age com um amor que vai crescendo e crescendo cada vez mais. Existe uma historinha de uma moça, né? Que ela se casou com um rapaz e, como é de costume na região, ela vai morar com a família do rapaz. E depois de algum tempo, ela começa a brigar e brigar muito com a sogra. Tudo é motivo delas brigarem. E ela não suporta mais isso. E um belo dia ela pensou, meu pai conhecia um sábio bem antigo, muito inteligente. Eu vou procurar e ver o que ele pode me ajudar. E ela vai, encontra esse sábio e conversa com ele algum tempo e explica para ele que ela casou, não tem sossego nenhum, briga todo dia com a sogra, tudo é motivo, faz uma coisa não está certo, faz outra não está do agrado dela, não gosta do que ela está fazendo, e cada vez essa briga vai crescendo mais e ela não sabe mais o que fazer, ela precisa de uma solução. E o sábio ele sai, 5 minutos depois volta com o vidrinho, entrega para ela e fala, olha, isso aqui é um veneno. Se ela tomar todo esse vidrinho, ela vai morrer. Mas se ela tomar tudo de uma vez, as pessoas vão descobrir que ela foi envenenada. Então você tem que ficar todo dia colocando 1, 2 gotinhas na comida dela. E aí ninguém vai descobrir que foi você que fez isso, porque não vai dar para descobrir o veneno no corpo dela, se ela tomar 1 ou 2 gotinhas por dia. E assim ela fez. Ela pegou aquele vidrinho, mas antes dela sair, o sábio falou para ela, mas tem o seguinte, se você continuar brigando com ela, o pessoal vai desconfiar da morte prematura dela. Então você começa a tratar ela bem, começa a cuidar melhor dela, acabar concordando com ela, você não discute com ela, e você vai ver que ninguém vai desconfiar que foi você que estava fazendo isso se alguém descobrir. E assim ela fez, ela foi para casa, já no primeiro dia colocou uma gotinha lá no chá das 6 da sogra, e assim foi passando. Mas ela começou também a cuidar bem da sogra, fazer as coisas melhor para a sogra, e a sogra, por sua vez, começou também a elogiar ela, a tratar bem ela. Mas aí o vidrinho já estava quase no final. E ela percebeu e se tornou grande amiga da sogra. As duas viviam maravilhosamente, mas ela já tinha dado quase todo o veneno para essa sogra. Mais do que rapidinho, ela voltou nesse sábio para pegar um antídoto ou algo desse tipo, mas ele falou que não tinha antídoto nenhum. E quando ela já ia saindo muito triste, ele chamou ela e falou, esse vidrinho, ele tinha água dentro. Só água, mais nada. É que através desse talismã, você começou a tratá-la bem, ela começou a tratar você bem, e o amor entre vocês foi crescendo cada vez mais. E uma começou a perceber a qualidade que a outra tinha. E o amor começou a fluir. E o Espírito Santo começou a crescer dentro de vocês. Então, preste muita atenção. Você ama realmente alguém? Comece a cuidar dela, como se ela fosse você. Faça tudo para ela do que você gostaria que ela fizesse para você. E só para terminar, toda a parte salvífica, né, de Lucas é resumida justamente nesse esquema.
Ou seja, Jesus parte da onde ele está, em linha reta, para chegar à paixão, morte, ressurreição e ascensão. Porque somente a partir daí ele manda o Espírito Santo, que vai chegar até nós hoje em dia. Tá ok? Tudo bem? Então vamos rezar um Pai Nosso para terminar, e uma Ave Maria, e agradecer a esse dia maravilhoso que nós tivemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, até logo, até a aula que vem. Vou postar o vídeo lá no YouTube e assistimos junto na próxima aula, tá ok? Ficamos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem oferente sem igual, vai, apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal, e junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé.